e trabalho com disfunção de articulação da face, tá? A gente vai falar um pouquinho... Você quer se apresentar primeiro, Fá? Não, pode ser. Ou você quer que eu já comece? Pode começar. Tá, a gente vai falar um pouquinho sobre higienização da boca, importância dos dentes, os cuidados, algumas lesões que podem aparecer, tá? Então a gente vai falar um pouquinho aí sobre a boquinha do bebê, tá? Então a higiene bucal do bebê, como que vocês vão fazer, tá? Pode passar. Existem aí algumas... hoje em dia a gente já recomenda a higienização um pouquinho mais para frente se for exclusiva a amamentação, tá? Antes falava já desde o início higienizar a boquinha do bebê mesmo sem os dentes, né? Então hoje até os 3 meses, se for exclusivo, desde que não tenha nenhuma lesão, que a língua não fique esbranquiçada, não há necessidade de limpar se for exclusivo. Já com fórmula, tem que fazer higienização, tá? Da gengiva, bochecha, pelo menos uma vez ao dia. Pode ser no banho, enquanto depois do banhinho ali já fazer a higienização da boca, tá? Então aqui eu coloquei que tem que ter os cuidados, mesmo sem os dentes, tá? Que a mãe deve limpar a boquinha com uma gaze ou uma fralda. A gaze ela acaba arranhando um pouquinho às vezes, né? Melhor uma fraldinha, enrola no dedo, tá? Com uma água filtrada ou fervida e vai passar no contorno, tá? Da boquinha, da gengiva, tá bom? A partir dos 3, né, Fá? Que agora recomenda, né? Se for exclusivo, a partir dos 3, né? Melhor. Exclusivo. Você fala dos 3. Dos 3 meses pra frente, né? Antes a gente... Lembrar, né? A gente escreveu sobre esse brincar, né? Igual eles não gostam do banhinho, eles começam a gostar de banho, demora um pouquinho pra gostar de banho. E com a boca, se a gente não começa a dar uma brincadinha, né? Começa a dar uma deslizadinha lá. Transformar divertido, né? Porque ninguém gosta, né? De que fique mexendo dentro da cavidade bucal, né? Então, o bebê também não. Então, seria inicialmente um pouco desconfortável, tá? Então, brincar, contar história. Lógico que quando é bem novinho, ainda não tem tanta interação, mas depois, mais pra frente, sempre tornar isso divertido, tá? A criança ela tem que criar esse hábito, porque se a gente deixa mais pra frente, a escovação se torna um tormento, tá? Elas não querem escovar, ficam irritadas, tá bom? Então é importante também essa higienização por esse fator, para a criança já ir tendo esse hábito e depois não ficar irritada quando tiver que escovar os dentinhos, tá bom? Eu coloquei aqui da higienização caso a mãe perceba, né? Alguma vermelhidão, alguma crosta na língua. Utilizar aí água oxigenada em 10 volumes, mas isso é só em necessidade, tá? Em caso que precise mesmo, tá? Então sempre procurar ajuda caso ache alguma coisinha diferente na boquinha do seu bebê, tá bom? Para ser bem orientada. Pode passar. Então a erupção dentária, né? Eu vou falar um pouquinho da ordem para vocês terem uma ideia, né? Da ordem da erupção, a importância dos dentes, como aliviar os sintomas quando começa o surgimento dos dentes, o que você vai utilizar, quando utilizar e quando pedir ajuda profissional, tá bom? Então a erupção, né, ela começa em torno, algumas crianças, às vezes com 4 meses, já inicia, tá? O surgimento dos dentes, mas em média, com 6 meses, tá? Os primeiros dentinhos inferiores, os 2 inferiores, depois os 2 superiores, tá? Em torno aí de 8 a 10 meses aparecem os laterais, né? Então primeiro sempre o centro, depois os laterais. Depois disso vai aparecer então lá para a partir de 15 meses, né? A partir de 1 ano, os molarzinhos, tá bom? Lá atrás. Depois que vem já ali a lateral, canino e os outros molarzinhos, tá?
Isso a gente coloca, tem essa definição, mas não é regra, né? Algumas crianças demoram a iniciação dentária. Tem, às vezes, criança com 10 meses não tem dente nenhum, tá? Então a gente coloca uma média, mas pode ter uma variação, tá bom? Pode passar. Importância dos dentes descidos, então, né? Os dentes de leite, tá bom? Eles vão atuar na mastigação, no desenvolvimento da boca e da face da criança, na fonética, a oclusão, que seria o encaixe dos dentes, tá? A partir daí que já se tem às vezes pode ter alguns probleminhas e vir a ter uma má oclusão, que é dentes tortos, mordida diferente da certa, tá? Então os dentes descidos são muito importantes, a gente precisa cuidar deles, né? Para que ele tenha uma dentição depois também melhor, tá bom? Então deglutição, fala, mastigação, posição dos dentes, guia, tá? Para os próximos dentes, desenvolvimento de face, tudo isso o dente, né, descido de leite vai influenciar. Então eles são importantes, tá bom? Então, como aliviar os sintomas, né? Às vezes as mães entram em desespero quando começa os primeiros dentinhos, porque aí a criança começa a babar mais, né? Tem uma salivação, aumento de salivação, fica irritado, né? Coça muito aquela gengiva, dói na verdade, tá? Então, como que a gente pode aliviar isso, tá? Em primeiro lugar, sempre fica calma, né? E dá segurança ao bebê, porque às vezes a gente também fica irritada com a situação, desesperada, e o bebê percebe tudo isso, tá bom? Procurar sempre distraí-lo no momento que ele tiver um pouco mais de dor, estiver mais irritado, né? Distrair com brinquedos, brincadeiras, música, tá? Ou fazer algumas atividades. A gente fala muito do frio, né? Dos mordedores. Né? Os mordedores em si, eles já ajudam muito. Vocês vão perceber que a criança vai colocar muito a mão na boca, vai querer levar tudo à boca, vai salivar bastante, tá? Então, o que alivia isso? O que a gente poderia ajudar? Com algum mordedor que possa levar à geladeira, que possa ficar frio. Então, isso vai ajudar na dor, além de ajudar ele a coçar, tá bom? Em alguns casos a gente também fala sobre a dedeira, que a mãe pode usar, aquela dedeira de silicone, não sei se vocês já viram. Ou então, na hora ali mesmo da higienização, que vocês vão estar com a fraldinha molhadinha, úmida, massagear, ajudar um pouquinho a coçar. O nenê, quando já começa o dentinho, ele mesmo vai querer morder, né? Vai querer pôr a mão. Então, na hora que você massagear, aí ele já vai começar a dar umas mastigadinhas. Então vocês podem ajudar também, tá? A gente não pede, né, para nenhuma medicação, nenhuma pomada, a gente já não preconiza, tá? De preferência, tentar aí suprir com os mordedores, tá bom? E com geladinho. E aquele gelinho de leite materno, né? Muitas mães falam. Também. Pode fazer também um gelinho com o leite materno. Existe também hoje já uns mordedorzinhos, que na verdade é para iniciar alguns alimentos, né? Que tem aquela tela, não sei se você já viu, não sei se vocês já viram, que a gente coloca, por exemplo, a banana, isso tá, quando já começar a alimentação, quando começar a introduzir, que dá para colocar dentro desta telinha, uma banana, por exemplo, alguma coisa que dê um saborzinho, uma fruta geladinha, né? E ela parece uma telinha, como se fosse uma chupetinha, mas é uma tela. E aí, então, o nenê vai ficar passando, coçando e já introduzindo um pouquinho aí da parte alimentar. Também pode ser usado, tá? Mais algum, Fá, que você lembra? Não, lembrar que a dedeira é massageadora mesmo, ela não é aquele escovinha. Ela até serve para dar uma limpadinha, mas a gente sempre vai falar para usar a compressa de gás e ao redor dela. O que já dá uma limpadinha quando não tem dentinho, ao mesmo tempo já morde a gente. Pode até colocar 3 compressas, porque além da gente brincar de limpar, para eles começarem a acostumar, eles vão morder a gente, que já é uma massagem também.
Porque tem muita gente que só compra a dedeira e aí quando surge o primeiro dentinho acha que é a dedeira também. Então aqui, por exemplo, hoje, né, eu e a Carol, nós não ficamos fazendo fotos de produtos, porque produtos também são particulares de cada opinião de profissional. Então vocês podem perguntar, claro, a gente vai tentando esclarecer alguma coisinha sobre produtos, né, sobre essa parte até de géis, né, tem surgido alguns géis que eles falam que tem ácido hialurônico, que é um pouquinho menos... a gente fala que é para não, por exemplo, porque quando é só leite materno, a gente só quer que tenha leite materno mesmo, a gente não quer que fique comprando outras coisas. Quando é leite materno exclusivo, o leite materno já tem tanta proteção, tanto é que dá para fazer gelinho, esse gelinho de leite materno, porque geladinho ajuda também, né? Então é importante. Aí tem algumas fotinhas. Então tanto a dedeira, né, que é aquela lá no canto, então ela parece uma escovinha mesmo, tá? De silicone, você vai colocar no dedo e vai tá? Então seriam aí os melhores, tá? Para ajudar a auxiliar, aliviar um pouco desses sintomas, tá bom? Mordedor que vai na geladeira. Isso, pode pôr na geladeira, tá? Então tem os mordedores normais, de plástico, e esses que podem ir à geladeira, tá? Nunca freezer, tá? Congelador, é só na geladeira, tá? Só para gelar um pouquinho. Então, o que esperar, né, dentro desse processo? O aumento da quantidade de saliva, né, que todo mundo sabe, chega uma época que o bebê começa, então, a babar um pouquinho mais, nesse momento que começam a iniciação dos dentes, tá? Então, eles vão levar a mão, mas a boca, objeto, é a hora que o nenê quer colocar tudo na boca, fica com a mão na boca, quer morder às vezes, tá? Então, no momento do surgimento dos primeiros dentes. Pode ter um pouquinho de perda de apetite ou dificuldade de se alimentar pelo fato da dor do rebordo, tá? Então começa a inchar um pouquinho até o dente romper, que é ele sair, ele rasgar a gengiva, é a hora que então o nenê tem bastante dor, tá? Então pode ter um pouquinho de dificuldade às vezes até de se alimentar, tá? Então é legal nesta hora a gente aplicar alguma coisa aí gelado, mordedor, é legal do leite materno, tá? Que você vai congelar e passar também na boquinha dele, que já vai saindo também o próprio leite, tá bom? Irritabilidade, né, ou dificuldade de dormir, isso tudo é muito comum nessa época, tá bom? Então aí surgem os dentes, e agora, né? Então agora já temos dentinhos, o que nós vamos fazer? Pode passar. Então, o que devo usar, quando? Então, com o surgimento dos dentinhos, a gente vai começar, então, a escovação, tá? Já ali nos primeiros dentes. Porque vai ficar placa bacteriana, vai ficar uma sujeirinha e a gente, então, precisa começar a higienizar. Então, você vai usar o quê? Escovinhas macias, tá? Eu coloquei a dedeira ali ainda, porque às vezes um dentinho só começou a surgir, um pedacinho, até podemos usar a dedeira. E como a Fabiana falou, até passar ali, junto com a dedeira, a fraldinha, tá? Mas o ideal, depois que eles romperem, estiverem já bem aparentes, começar com a escova, tá? Eles até gostam, porque também pega a escova e coça, tá? Cremes dentais, né? A grande dúvida aí dos pais, tá? Sempre apropriado à idade. Inicialmente não há necessidade, tá? Ela só molhada mesmo, a escovinha molhada. Porque às vezes enche de pasta e a criança fica com aquela espumeira. Não é o ideal, tá? Não precisa, né? Só mais à frente a gente vai passar aí o slidezinho também da quantidade quando for iniciar. Todos os produtos têm para a idade certa, tá? Tanto a escova, inclusive. Então, vocês vão ver na embalagem que lá vai ter explicadinho qual escovinha vai usar para qual idade, tá bom? Então, fica atento a isso. Nunca escova grande, vai ser sempre uma escova menorzinha inicial, tá? Cabecinha arredondada, bem macia, tá bom? Bom, a quantidade, então, apropriada, eu vou falar na hora que aparecer o slide melhor, tá? A higienização, quando já tiver o dente, então a gente preconiza aí o ideal entre 2 a 3 vezes,
tá? Após as refeições, as principais refeições. Contando ali, aí nesse momento a criança já está se alimentando, tá bom? Então a gente, após as refeições, higienizar também. Incentivar a criança a cuspir, tá? Quando ela estiver maiorzinha e a gente já for introduzir a pasta, tá? Então, aí sempre incentivar ela a cuspir, mostrar mesmo, né? Fazer o movimento para que ela já comece a ter aquela noção de que depois ela vai cuspir, porque tem muita criança que gosta de comer pasta, né? Não é legal deixar, tá bom? Se possível, ter orientação sempre de um profissional, tá bom? Um acompanhamento. Quanto antes a criança for ao dentista, melhor. Quando a gente deixa a criança para ir ao dentista só quando ela já tem alguma cárie ou algum probleminha, é um transtorno, tá? Então sempre buscar levar o quanto antes para ter o acompanhamento do profissional e para a criança se habituar, tá? Àquele ambiente e já conhecer o profissional de saúde e já acostumar com isso, tá bom? Então, quando a gente for começar a usar a pasta, então um grãozinho de arroz a gente coloca, né? É o mínimo, tá, gente? O que vai fazer a higienização mesmo real é a mecânica, tá? É a escovação em si, não é a pasta. Não adianta colocar um monte de pasta e não escovar direito que não resolve, tá bom? Então, sempre o mínimo possível de pasta, tá? Fio dental, quanto antes, assim que tiver os dentinhos, já começar também a criar o hábito do fio, tá? Na criança. Pode deixar, aqui umas crianças um pouco mais, já a partir de 3, por aí você pode até deixar ela pegar, mas é a mãe mesmo ou o pai que tem que fazer a higienização da criança, tá bom? Ele não tem essa habilidade ainda, mas é bom sempre já iniciar o quanto antes, tá? A gente colocou ali, existe aquela haste, que é uma haste para criança mesmo passar o fio dental, tá? Ela tem uma haste plástica e esse fiozinho esticadinho que fica muito mais prático, mais fácil para ele. Você quer falar alguma coisa, Fábio? Eu tô lembrando que a gente estava tão querendo mostrar a higiene que a gente esqueceu da cárie de mamadeira. Só lembra que é um apelido, né, a cárie de mamadeira. A gente não colocou foto. Tá. Você quer falar alguma coisa da... Pode falar um pouquinho, então, lembrar que o flúor também existe controvérsias, bastante. Vários profissionais né? A gente sabe que o flúor, claro que estuda-se sobre isso, né, há muitos anos, e foi obrigatório as cidades deixar a água fluoretada, as águas de abastecimento, mesmo aquela pessoa que não tem condição de comprar aquele galão de água mineral. Claro que é sempre importante a água ser filtrada. Então tem pessoas, por exemplo, que fervem água, igual na hora que a Carol falou que pode ser só aguinha. Então é sempre bom ferver essa água, esperar esfriar, filtrada ou fervida, esperar esfriar. E de preferência, quando a gente vai limpar, a aguinha mais fria que eles gostam. Então são várias informações sobre isso e cada profissional vai falar de um jeitinho. Então, para a gente não esquecer, para a gente não correr o risco de esquecer, até porque a pessoa, assim, saindo daqui hoje, a gente gostaria que tivesse acrescentado alguma coisa. Então, o que a gente recomenda? Antigamente, vocês viam que até hoje tem, mas até já parou de colocar. Quando a gente vai pegar com flúor, normalmente está escrito a partir de 4 anos, a partir de 5, a partir de 6. Eles começaram a fabricar algumas marcas, os cremes dentais, até sem essa idade, porque eles começaram a estudar e a perceber grande prevalência, grande incidência dessa cárie de mamadeira. O que é isso, então? É o apelido da cárie. Por quê? É a cárie dos dentes da frente. O que significa isso? Que é a cárie da madrugada. É a cárie que mesmo só leite, mesmo sem introdução alimentar ainda, pode acontecer. Então, por isso que a gente sempre vai falar da gaze. A gaze é no banheiro a vida inteira. A gaze tem que estar no banheiro em todas as idades, porque até eu brinco, tem algum acamado em casa? Porque quando tem acamadinho em casa ou deficiente, você tem que ter essa gaze ali no banheiro para higienizar essa boca também.
Então, sobre o flúor, o dentista que vocês escolherem vai falar, cada um fala de um jeitinho. Mas o que a gente fala então, né, Carol? Kit de higiene. Primeiro o dentinho nasceu, escovinha dental, a haste de fio dental, o fio dental normal. Tem os massageadores, que é tipo uma escovinha massageadora, que vem até um kitzinho, às vezes vem até... faz um tempo que a gente não vê da Nuke, mas a gente via mais da Nuke. É um massageador que devagarinho a criança pode começar a tentar pegar, e a gente sempre tem que estar do lado. Então é que tem um dispositivo que é para a criança não engasgar, que é esse que ela pode levar lá, se ela for pegar sozinha, ela vai crescendo, ela começa a querer pegar os massageadores. A gaze sempre tem que estar lá. E aí vocês vão comprar a com flúor e a sem flúor. E aí qual que você vai mandar para a escolinha, por exemplo? Qual que você vai pedir para o seu parente te ajudar? Sempre a sem flúor, porque você não está lá olhando. Porque a pasta de dente com flúor é considerada produto tóxico. Ela vai ficar em cima de um armário lá em cima. Os familiares também têm que saber que é produto tóxico. Você só vai usar um trisquinho assim. Você pode começar a usar já os dentinhos, esfregando um pouquinho, e ele não sabe cuspir ainda, então você pega a gaze e remove. Porque se a gente não lembra e demora muito para comprar a pasta com flúor, é muito comum aparecer a cárie, é muito comum, porque o flúor que vai ter, é comprovado que ele faz uma ligação química ali no esmalte do dente e faz uma proteção. Até a gente brinca, né, que tem criança também, às vezes até começa a crescer, ele começa a se interessar pelo bochecho. Com cada dentista que ele vai explicar do jeitinho dele. Mas tem gente, por exemplo, que a Teresa vai numa viagem de férias, já tem 4 aninhos, já está sabendo cuspir. Na verdade, a gente quer que comece a cuspir antes de completar 1 ano. Tá? O certo é estimulando, igual sugar o canudinho, né? Igual, são reflexos, né? Estímulos que a gente vai dando. Mas lembrando que se ele não sabe cuspir ainda, a gente vai remover com a gaze. A gente esfrega um pouquinho com a pasta com flúor, para dar aquela limpadinha e tira. Dá uma sujadinha na escova. E eu acho que era mais isso, e lembrar que, por exemplo, essa posiçãozinha que o papai ou a mamãe tá ali, acho que às vezes até o papai que tá ali, mais a criança tá sentadinha ali no próprio banheiro, a gente tem que lembrar que a gente tem que aproveitar os momentos do fraldário, quando tá trocando fralda. Claro que hora de banho é maravilhoso, né? Ter uma xicrinha separada ali, da aguinha de limpar. Hora que tá trocando a fraldinha no fraldário, eles começam a crescer um pouquinho, dá até para fazer assim, só que depois a gente tem que lembrar que eles dependem da gente até uns 12 anos de idade. E aí vai ser onde? No quarto ou na sala. Tem que ir lá pro quarto ou pra sala, eles vão deitar no nosso colo pra gente enxergar melhor. Então são muitas informações e o exemplo, né, da família vai ser o maior. Até eu escutar a gente escovando, ver a gente passando fio dental, escutar a gente cuspindo ali na pia, já vai ser um estímulo também. Então o que é cárie de mamadeira? É a cárie que acontece nos dentes da frente. E a gente, principal para a gente combater, o que é? É não pegar no sono sem limpar. Então com eles dormindo a gente tem que limpar. É o principal cuidado, né? Então voltou de um aniversário, depois que voltar a ter aniversário, existem os alimentos detergentes que a gente pode também depois, se vocês quiserem saber, mas lembrar que no nosso cansaço, na nossa canseira de pai e mãe, o máximo que a gente tem que fazer esse esforço para não deixar pegar no sono. Nós não vamos acordar eles, né? Mas se você sabe que ele pegou um pedacinho de brigadeiro, um exemplo, a gente tem que dar um jeito de dar uma limpada com eles dormindo, nem se for com a gaze, né? É muito importante. Com a fraldinha, molhadinha, nem se for só com água, né, Carol, nessas emergências. Geralmente é só com água. Uhum. Então eu vou colocar aqui, só para vocês terem uma informação, a gente não vai aprofundar mesmo, porque saberem que existem algumas doenças que têm as lesões na boca. Então sempre ficar atenta na boquinha do bebê. Sempre que surgir alguma coisa diferente, uma bolha, uma lesão, um machucado, coloração diferente, procurar um profissional, tá? Então vermelhidão, uma ferida, né, igual eu estava falando, tá bom? Então a candidíase, sapinho, né, que todo mundo conhece pelo sapinho. Então você vai perceber algumas placas esbranquiçadas, tá?
na boquinha do bebê. Isso é causado por fungos. A estomatite, o pessoal também escuta falar muito da estomatite, né? Então vão aparecer lesões bucais, o bebê pode ter febre, mal-estar, irritabilidade, entre outros, tá? Eu coloquei o sarampo aí, eu acho interessante falar, porque a primeira lesão que aparece é na boca, tá? Então, muitas pessoas não sabem disso. Então, se você vê alguma lesão branco-azulada na boca, já pode ser aí, de repente, um sarampo. Então, ficar atenta, tá? E o cisto de erupção, que é uma lesão escura, tá? Que aparece como se fosse um hematoma, tá? Na parte da gengiva, vai aparecer a foto, eu vou explicar melhor, tá? Esse hematoma na região onde estariam os dentes, tá? Isso acontece quando o dente quer erupcionar, sair. É mais frequente em dente permanente, tá? Mas pode acontecer também no dentinho de leite, quando for nascer o dentinho de leite. Então, sempre que tiver alguma alteração, buscar a ajuda de um profissional, ou um dentista, ou um pediatra, tá bom? Às vezes vai ao dentista primeiro por ser lesão na boca, a gente encaminha ao pediatra, dependendo do que for, tá? Pode passar. Então, aí a candidíase, né? Então, aquela placa esbranquiçada que pode aparecer no lábio, na língua, tá? A estomatite, são feridas, né? Parecidas com afta, em toda a extensão da boca também podem aparecer, tá? Pode passar. Se você quiser ir complementando alguma coisa, eu tô correndo um pouquinho. Tá? Do sarampo, infelizmente, eu não achei uma foto que desse para colocar, para vocês verem a lesãozinha da boca, tá? É muito difícil achar, né? Mas parece assim um branco azulado, ela é meio bolhosinha. E do cisto de erupção, então, que eu estava falando, a manchinha roxa, lá bem na região dos dentes, tá? Aqui é de um dente permanente, que a gente costuma ver mais, mas podem acontecer também em dentinho de leite. Então, quando tiver essa região arroxeada, parecendo que está inchando, tá? Precisa também em busca aí no caso, de um dentista, tá bom? Você quer falar alguma coisa do cisto de erupção? Lembrar que é comum, primeiro, um olorzinho de leite, né? Muita mamãezinha fica com um pouquinho de receio e começa a não deixar, né? Ele começa a não comer também, né? Começa a parar de comer. Tem dor também, tá? Todas elas. E aí a observação, lembrar que então o molarzinho é antes da presinha, tá? Assim, no normal a gente espera que o molarzinho seja antes, por volta de 1 aninho, né? 1 aninho, 2 meses. Vai ter aqueles, né, 4 superiores, 4 inferiores e começa então depois a erupção posterior, tá? E assim também com pé e boca, né? Até teve aí, acho que um surto aí, né? Mês passado, se não me engano, retrasado. Tinha bastante crianças com ela, tá? Então, oi? Teve. Foi mês passado, não foi? Teve a creche, Ainda tem? Então, ela é uma doença muito contagiosa, tá? Causada por um vírus que transmite facilmente de uma criança para outra, por isso que acontece, então, aí de ter várias crianças. Isso, tá? Então, você vai ver, então, algumas lesões, né? Região de boca, pé, mão. A doutora pode falar melhor até sobre o assunto, de repente quiser colocar alguma coisa. É mais comum em crianças, então, menores de 5 anos, tá? Então, as crianças acabam se contaminando ali pelo contato, umas com as outras, ou com os brinquedos, tá? Na alimentação. Então, as crianças podem ter febre alta, dor de garganta, lesões em formas de bolhas, né? São muito dolorosas, nas mãos, nos pés, às vezes nas regiões íntimas, tá? E tem, então, que buscar uma orientação aí de um pediatra, tá? E os tratamentos devidos também, tá bom? Pode passar. Então, aí eu vou colocar também o dentinho natal, que às vezes algumas mães assustam. O bebê nasce e já parece ter o surgimento aí de um dentinho, tá? Logo inicialmente. E aí também, depois de 30 dias, pode acontecer de aparecer, a gente chama de neonatal, né? Estão associados aí a características hereditárias, às vezes falta de vitamina ou síndromes. Nem sempre é necessária a remoção desse dentinho, tem que buscar uma ajuda de um profissional, né, de um odontopediatra,
para poder consultar, ver se há necessidade ou não da remoção desse dentinho. Você quer falar alguma coisa sobre o dente neonatal, Fá? A cariosa, ela começa branca, tá bom? Muita gente acha que é para se preocupar só quando vê o preto. Quando vê preto, quando vê marrom escuro, é porque já está muito velha essa lesão. Na verdade, o organismo se defendeu. Quando está escuro é porque o organismo está se defendendo, mas também pode tá grave ainda. Então, quando é um pouquinho assim no dentinho, ou até a gente pode ver um pouquinho de laranjadinho, a gente acabou não colocando a foto, até bem pertinho da gengiva, pode ser um início de cárie também. Né? É importante, por isso que é importante o profissional olhar. Ela estava falando da cárie de mamadeira, né? É que muitas vezes chega um momento que não passa por uma porta e acaba às vezes a mãe adoçando esse leite, colocando alguma coisa, de preferência não colocar nada. A gente não precisa colocar açúcar. A importância que ela estava falando da higienização, mesmo que a criança esteja dormindo, você tentar limpar pelo menos o rebordo ou a partezinha do dente da frente para não acontecer esses probleminhas, tá? Começam a ter então essas manchas, se vocês já verificarem que existe uma mancha branca leitosa, né, e já um pouco áspera, já é um início de cárie. Então sempre buscar antes, o quanto antes, para que não tenha transtornos maiores depois, tá? Passar. Mas você quer falar agora? Vamos trocar. Estou terminando uma especialização agora em odontopediatria. Sempre fiz os cursos, mas agora que eu estou terminando a especialização, graças a Deus. E tenho uma experiência com ortopedia funcional dos maxilares, que é uma área que no Brasil começou a separou da ortodontia em 2001. Foi quando separou. Então o profissional que gosta mais da prevenção procura mais a ortopedia, porque a ortopedia, que existe também a mecânica e existe a funcional, mas a ortopedia junto com a ortopreventiva, como a Carol também tem toda a experiência com ortopreventiva, significa que a gente gostaria que os pacientes, as famílias procurassem antes do problema. É claro que quando tem probleminha nós vamos corrigir também, mas a gente fazendo orientações antes, nós vamos resolver muitas coisas antes de chegar a um problema maior. Então aqui nós vamos continuar só mais um pouquinho, seria muitas, vocês podem também aproveitar para perguntar, mas essa área então, ela, para resumir, ela direciona crescimento. Então a gente gostaria de acompanhar uma família desde bebê, né, eles antes da gravidez, como a doutora falou, lembrando que toda essa parte de desenvolvimento, a face, ela tem esse desenvolvimento muito acelerado no primeiro ano de vida, 2 aninhos mais ainda, até 4 aninhos, cresce quase toda a face. E depois só até uns 6 aninhos que cresce bastantão também, depois vai ficar mais lento esse crescimento da face. Então, até tem gente que fala, nossa, trabalho, vai usar aparelho já, vai usar aparelho móvel. O melhor momento quando a gente vê alguma alteração é de leite, melhor momento. Ou então quando começa a amolecer. Às vezes pode falar, ai doutora, mas é a fase de desenvolvimento maior, é essa fase. Até uns 4 aninhos cresce bastante, claro que os primeiros 1000 dias, como a doutora falou, depois até 4 aninhos cresce bastantão, a face praticamente se forma, tudo o que precisa, até 6 aninhos bastantão, depois é mais lento e vão ter picos depois. Menininha tem um surto de crescimento um pouquinho mais acelerado, mais ou menos de 7 a 9, ela tem bastante, um aceleramento bem grande e tem a ver com os dentinhos, né, Carol? Tem menina que adianta mais e menininho de 8 a 10. E lembrando que o queixinho é um osso móvel, a mandíbula é um osso móvel. Então, como a natureza é perfeita, né, o queixinho natural, quando está tudo bem, quando o bebê não tem nenhum probleminha, é normal o recém-nascido ter o queixinho lá para trás mesmo, isso para facilitar o parto vaginal. O queixinho normalmente em criança normal, o queixinho ele é mais para trás. E qual que vai ser
o primeiro estímulo de crescimento para o queixinho, a amamentação, mamando no peito. Né? Então, assim, são muitas as informações, lembrando da fase oral também. Então, quando a gente falou que um dos sintomas de nascimento de dentinho é também trazer tudo para a boca, na verdade, tudo para a boca vai até às vezes uns 2 anos. Que a fase oral, a maioria das crianças é mais ou menos 1 ano e meio a 2. O que significa isso? O bebê conhece o mundo pela boca. Tudo é boca. A primeira experiência dele é um instinto. Na verdade, a gente chama do primeiro momento, quando a gente faz de tudo para ter o contato pele a pele ali na mamãe, mesmo que não vai ter uma forcinha ali de mamar na hora, a gente chama de reflexo de sucção neural. E lá dentro da barriga, lá no ventre materno, ele já começou a experimentar a mãozinha já. Ele começa a conhecer mãozinha lá no ventre. Tanto é que tem bebê que chupa dedo no ventre. Então é uma necessidade do bebê. A mãozinha pouco, até uns 2 aninhos vai ser sempre. Então, eles até falam, esse cuidado também de colinho, de acalentar mais, de deixar a voz dos pais, a voz da mamãe, musiquinha. Toda essa parte de calor, de ficar mais no colo, a gente não pode economizar colo nos primeiros meses, a gente não pode. Então são muitas coisas que vão acontecer no adulto, às vezes é uma deficiência desse momento de primeiro ano de vida. Primeiro ano de vida tudo acontece. Então a nossa vida, na verdade, a nossa vida psicológica também emocional, se resume no primeiro ano de vida. Tudo que a gente pode fazer para ser o menos traumático possível, né? Até com muitas situações que o ser humano vive, a gente tem que fazer de tudo para fazer com que seja menos difícil para esse bebezinho que está ali. A gente tem que fazer de tudo, se esforçar bastante. E aí se não tem companhia, às vezes a mamãezinha não tem companheiro, tem que fazer de tudo para ter as pessoas perto, né, os familiares perto. Então lembrando, eu ia falar que uma das coisas que pode acontecer é o bebê nascer um pouquinho com a face um pouquinho mais oval, que pode ter acontecido pelo jeito que ele foi formado lá. Tem bebezinho que às vezes fica mais numa posição sentada, fica meio viradinho. São várias situações. Às vezes é de como foi formado e às vezes também por causa do parto natural. Então às vezes a cabecinha fica até um pouquinho mais oval. E tem algumas situações que, se a gente perceber já alteraçõezinhas, alguns casos a gente até fala do osteopata, do profissional fisioterapeuta osteopata. A gente pode pedir para consultar até mais ou menos perto dos 3 meses. Se vocês perceberem que está um pouquinho diferente, que a facezinha está muito oval, muito diferente, ou então começa a ter alguns tipos de sintomas, tem que procurar esse profissional que muita gente não sabe que existe, que chama osteopata. Né? Então o dentista pode... e até o que eu ia já começar comentando é que a gente, no pré-natal odontológico, que a doutora Natália e a doutora Vivian falaram, elas falaram da equipe multiprofissional. Então, uma das coisas que dentista normalmente vai alertar quando procura dentista é que às vezes a gente precisa alertar vocês de otorrinolaringologista, pediatra sempre, médico pediatra, o otorrino, por causa da parte respiratória, fonoaudiólogo, nutricionista, fisioterapeuta, às vezes o psicólogo. Então, assim, é importante, se a gente pudesse ter tudo ali dentro da maternidade, já as informações antes da alta, né, para a gente ter as informações lá dentro do hospital. Acho que no Japão fica 1 semana no hospital, até aprender praticamente um pouquinho de tudo, para depois sair do hospital. Então, a importância do dente de leite. É chamado assim porque ele é mais branco mesmo, o dente de leite é mais esbranquiçado. Então, tem muita mamãe que pergunta, por que o dente dele está amarelo? Não pode estar amarelo de placa bacteriana, não pode estar amarelo de sujeira, mas dente permanente vai ser um pouquinho mais amarelado ou mais acinzentado, dependendo da raça também. A gengiva também tem várias características. Então, os dentes de leite demandam cuidados como os permanentes. Ele ganhou esse apelido por causa de ser mais branquinho, e na realidade, sendo que na realidade ele se chama dente decido. A palavra dele, né, é decido, que significa decaído, porque ele não vai durar para sempre. Dente de leite não dura para sempre. E a gente escuta falar do dente que ficou, não amoleceu aquele dente. Pode ser porque não formou o permanente, que a gente chama de agenesia. Então, por isso que tem que ir no dentista. Como que você vai saber? O dentinho não amoleceu, tem que ir no dentista, tem que procurar.
Normalmente é por volta de 6 meses, pode atrasar um pouquinho, pode adiantar também e pode também atrasar. O bebê pode fazer 1 aninho, aniversário de 1 aninho sem dente nenhum, pode acontecer, mas tem que ir no dentista também. Então, eles auxiliam, né, no desenvolvimento adequado dos ossos. Então, eles nascendo direitinho vão ser referência. Músculos do rosto, preservando espaço para que o dente permanente nasça na posição correta. Cabe destacar que uma dieta adequada, bem balanceada e variada, constitui um fator de grande importância para a formação e manutenção dos dentes saudáveis, sendo essencial a higiene oral, como a gente estava falando agora, para evitar a formação da placa e da doença chamada cárie, a doença mais comum, que é a cárie, constituindo então a higiene antes de dormir em especial, que é um procedimento altamente recomendável, porque este é um período de longa permanência com a boca fechada. Então, por exemplo, a saliva é um detergente, a aguinha da boca é um detergente, e a gente dormindo diminui muito essa saliva. É comprovado que a gente só faz 4 vezes a deglutição de madrugada, dormindo, que é inconsciente também. Então, diminui essa saliva, já diminui, a própria língua também é um pouquinho, ela limpa também. A gente passa a língua, né, dá uma limpada, mas só para lembrar que teria muitas coisas aí para falar da saliva também. Pode passar, Carol. O que é o teste da linguinha? No dia da fonoaudióloga, ela vai explicar melhor, tá bom? A fonoaudióloga vai explicar melhor, que é o fonoaudiólogo que faz. É um exame obrigatório que serve para diagnosticar e indicar o tratamento precoce de problemas no freio da língua do recém-nascido, que podem prejudicar a amamentação ou comprometer o ato de engolir, mastigar e falar. O teste é realizado nos primeiros dias de vida do bebê, geralmente ainda na maternidade, que a quinha adamantina ainda não é na maternidade. É simples e não causa dor. Então, o que a gente tem que lembrar? A linguinha do recém-nascido, aí é uma fotinha, um exemplozinho da linguinha, que o freiozinho dele, são vários tipos. Se a Maria Clara está conseguindo amamentar, significa que não é tão grave. Mas se ela indicou, é porque é importante liberar a linguinha sim. Mas lembrando que esse a gente chama de frênulo, né? Então o profissional dentista pode fazer esse procedimento, o outro... Isso, então você está sendo assim super paciente, né, Maria, para a amamentação tá acontecendo, tá? Depois a gente pode conversar. Na língua, quando o freio está muito curto ou muito para frente, é um caso de anquiloglossia, que a gente chama, também conhecido como língua presa, fazendo com que a criança possa ter dificuldade de pronunciar determinadas palavras depois que ele já cresceu, em razão da limitação dos movimentos da língua, com indicação cirúrgica para casos graves de problemas da fala ou alterações periodontais. Mas o exemplo que a gente tem aqui é já da amamentação. Então é recomendado, se diagnosticado, é recomendado nos primeiros dias de vida já. Na verdade, na maternidade também poderia, se tivesse condição, né, poderia fazer também. Lembrando que a amamentação é a primeira fase da mastigação. E mastigar é muito mais difícil do que andar e do que falar. A mastigação é muito mais difícil, é um aprendizado muito mais difícil. Porque também tem a ver com o freiozinho. Se o freiozinho labial superior também tiver uma anatomia diferente, assim, mais baixa, também pode interferir em bastante situação, na amamentação, depois para mastigar, depois para falar. Então, o que é o freio labial? Que tem o superior e tem o inferior. Aqui a gente está mostrando o superior. Consiste em uma estrutura anatômica composta por um tecido fibroso recoberto de uma mucosa que vai da superfície interna do lábio à parte externa da gengiva aderente. Os freios superiores podem ser normais ou patológicos. Nessas fotos, eles estão um pouquinho alterados. Eles podem ter... O bebê não vai reclamar, mas a gente pode perceber tanto na amamentação, depois a gente pode perceber na própria mastigação. Claro que por isso que precisa da gaze, né? Porque nesses casos, se não limpa com a gaze, vai ficar cheio de comidinha ali. E depois a gente vai verificando se está mesmo com alguma indicação de algum tipo de cirurgia. Mas normalmente você vai vivendo, né? O labial superior é raríssimo fazer de recém-nascido, né? Vai primeiro vivendo, os papaizinhos vão vendo os sintomas, as queixas, para ver se vai ser depois indicado. E depois, claro, porque se os pais não percebem que está atrapalhando ele, aí quando crescer vai fazer outra avaliação. A importância do aleitamento materno. Então, todos os profissionais aqui vão citar sobre o aleitamento, por quê? Porque ele é a prevenção de tudo. Quando dá certo para mamar no peito, previne muitos problemas mesmo.
prevenir as doenças. Então, na nossa área da odontologia, a gente fala que é a primeira fase da mastigação. O bebê que mama no peito vai mastigar melhor, vai ter até a formaçãozinha da língua melhor. Então, são muitas as vantagens. O aleitamento materno diminui drasticamente os índices de mortalidade até os 5 anos, prevenindo quadros de diarreia, infecções respiratórias, alergias, diabetes, colesterol alto, hipertensão, conduzindo a uma nutrição adequada e diminuição da predisposição a diabetes, contribuindo para o desenvolvimento da cavidade bucal do pequeno e promovendo o vínculo afetivo entre a mãe e o bebê. E lembrando que o dentista que cuida do crescimento, ele quer avaliar como que está todo o crescimento. Se for ver, a gente quer avaliar do 0 anos até 19 anos. Se for ver, a gente gostaria de acompanhar esse crescimento todo, porque também pode ter a parte genética do desequilíbrio. Eu vou falar um pouquinho ali depois. Pode ter exagero do crescimento também do queixo, né, dependendo da genética. Então, mamar não supre apenas a necessidade de alimentação, satisfazendo 2 fomes. A fome de se nutrir, de se sentir alimentado, como também a fome de sucção, que envolve componentes emocionais, psicológicos e orgânicos. Então, por isso também que com relação a dedo, por exemplo, eles até recomendam, a luvinha, por exemplo, seria mais para unhinha comprida do que para a gente vai já ir tirando esse reflexo do dedo. Claro que o dentista vai sempre falar para a gente tomar esse cuidado, né, de não fazer o vício, mas vocês vão escutar tanto o dentista falando que é melhor dedo do que chupeta e o contrário também, tá? Só para comentar dessa satisfação, tá bom? Quando vocês falam assim, ai, mas ele só tá chupetando, na verdade, não é chupetar, a gente também acaricia. Quando ele tá no peito, também é um carinho. Então é para nutrir, é para alimentar, às vezes é para suprir um pouquinho mais a necessidade da fase oral e às vezes é só pro calor humano mesmo. E aí essa parte de sono, outra profissional vai falar, porque são bastante, né, informação do sono. Ademais, a amamentação viabiliza uma respiração correta, o bebê aprende a respirar pelo nariz, mamando no peito. Então o primeiro sustinho, a maioria deles choram, por quê? Porque não usava o nariz para respirar dentro da barriga da mamãe. Então é na amamentação que ele aprende a usar o oxigênio do ar. E aí vai ser uma sincronia de aprender a respirar, aprender a mamar, a linguinha que é o principal músculo ali, aprender a mamar e deglutir ao mesmo tempo. Então às vezes eles dão aquelas paradinhas, é normal, porque é uma sincronia desse movimento, a gente fala que é um exercício, é uma academia para eles, é um exercício muscular muito grande, que vai aproveitar. Só deixa eu terminar a frase, Carol. Respiração correta, assegurando uma boa relação entre as estruturas duras e moles do aparelho estomatognático, que significa mastigatório, e conduzindo a uma adequada postura de língua e vedamento de lábios. Pode passar, Carol. Então, aqui só lembrando que é a língua, o principal ali, que é um músculo. A língua é um músculo muito potente, móvel, que se a linguinha não faz o movimento ele vai fazer um movimento ali de forcinha, que os ductos ali, tanto é que não é no mamilo, na areola, a gente vai ensinando isso para a mamãe, o bebê não sabe que ele tem que abrir, mas aí como que o queixinho faz? Ele vai para baixo, para cima e para frente, para baixo, para cima e para frente, e é esse movimento também que vai fazer com que haja esse crescimento depois. Então aqui a gente só compara, porque lembrar também que a gente fala para dar nas 2 mamas, porque depende também do crescimento facial. Quando a gente está desse lado, o bebezinho encosta mais na gente, né? Então o que a gente tem que fazer? Tem que variar mesmo, porque o fato de encostar, imagine que a mamãezinha só quer dar um peito, não pode. A gente tem que estimular a produção nas 2 e tem a ver com a simetria facial depois. Se ele mamar de um lado só, vai ter mudança do crescimento dele. E mamadeira, quem precisar, que a gente pede para evitar, e depois a gente pode mostrar para vocês o que é a colher dosadora e o copinho. Que o papai, por exemplo, que vai ajudar, por exemplo, dar uma mamadeira, ele também tem que variar de lado. Ele tem que primeiro ficar um pouquinho de um lado e depois mudar para o outro braço. Entendeu? Que tem a ver com o crescimento harmonioso. Pode passar, Carol? O que são os hábitos deletérios? São os hábitos ruins que alteram o padrão de crescimento normal e danificam a mordida, danificam o jeito que a criança vai morder.
determinando forças musculares desequilibradas que durante o crescimento distorcem a forma da arcada e alteram a morfologia normal. Então, alguns exemplos: sucção não nutritiva, que seria a chupeta, que também é a mamadeira, que pode tornar um vício, né, um hábito e um vício, né? E sucção digital, que é o dedinho, que tem bebê que gosta de polegar, tem bebê que gosta de 2 dedinhos assim, tem bebê que às vezes só indicador ou os 2 assim das 2 mãozinhas. Então a gente só não vai ficar desesperado nos primeiros dias, porque, como eu falei, mãozinha toda hora na boca, tanto é que depois tem também a fase que eles podem morder a gente um pouquinho, né? E a gente vai tentando se defender, né? A gente vai tentando, porque na verdade não é porque também é fase oral, eles estão também experimentando, às vezes coça, tá bom? Então é melhor procurar o profissional, porque aí cada caso é um caso. Os hábitos de morder objetos, a onicofagia, que seria roer unha quando eles estão maiorzinhos, e o bruxismo. Já uma dica da gente fazer uma prevenção do bruxismo o bebê não deve conhecer tela de celular e de computador até os 2 aninhos, se puder. Se puder, não conhecer tela, né? Claro que uma televisão de longe, e aí tem vários tipos depois de orientação de psicólogo. Mas uma das situações do bruxismo depois é com relação a esses estímulos, né, que o celular tem. Então, e também tem horário, né, para criança maior também, horário certo. Hábitos funcionais, a respiração bucal e a deglutição atípica. Então, o que significa bucal? Respiração bucal é quando aconteceu alguma coisa, que pode também ser essa parte de respiratória, como a doutora Ivana falou, que vai, às vezes, causar respiração pela boca. Então, normalmente a gente vai ver, às vezes, a criança muito tempo de boquinha aberta, significa que alguma coisa está errada. Quando está com gripe, a gente vai perceber que vai respirar pela boca sim, mas também quando tem alterações, então tem que ficar observando. E a deglutição atípica, normalmente é quando foi tão assim, tanto tempo de chupeta, tanto tempo de mamadeira, o doutor, a gente tem que fazer uma foto com você. Eu vou parar já. E a deglutição atípica, então, é quando eles têm necessidade de levar a linguinha para fora, que a linguinha está totalmente deformadinha por causa desses hábitos. Pode passar? Então, aqui são alguns exemplos, né? Pode passar, Carol. Então, a mordidinha aberta ali. Aqui mostrando um pouquinho até do bruxismo, ele rangendo aqui da unha, aqui levando o dedo. Ali já é uma mordida cruzada, pode passar. Então, tudo isso que eu fui falando um pouquinho é para a gente lembrar do equilíbrio do crescimento e desenvolvimento, que não dá tempo mais de falar. Né? A gente gostaria, mas é para vocês lembrarem que tudo precisa de um equilíbrio. Então, desde a gestação, e tem que continuar sendo um crescimento harmonioso, tá bom? Pode passar. Funções necessárias para a saúde geral, em que a boca precisa estar bem formada, preparada e cuidada. A respiração tem que estar acontecendo pelo nariz. A deglutição de uma maneira saudável, normal. Se a gente engolir, a gente vai perceber que a língua rela lá no céu da boca, os dentes se tocam. Sucção, depois a mastigação com o dentinho, tem que estar tudo bem, tudo funcionando bem. Lembrar que, acho que vai ter o próximo slide da mastigação, a fonação é como falar, a digestão começa pela boca, tem que estar mastigando bastante, tem que estar mastigando bem para acontecer uma boa digestão, mastigar devagar. A postura significa que quando eu começo a querer mastigar só de um lado só, pode ser na criancinha também, se ela começa a mastigar mais de um lado do que do outro, daquele lado que eu levo o meu alimento mais, que a gente chama de mastigação unilateral viciosa, a gente vai ter um crescimento mais reto, mais alongado, e a gente vai ficando assim, sem perceber. A gente vai levantando sem perceber, tudo fica mais elevado naquele lado que mastiga mais, e do outro lado vai ficar um músculo mais cansado. Então isso pode acontecer em qualquer idade, por isso que tem que observar. E a expressão facial, que é o sorriso final. O sorriso final, a gente tem que pensar que é a consequência. Pode passar, Carol? Então, inicialmente, sempre que possível, leite materno, com relação à nutrição, introdução alimentar após 6 meses, se possível até 6 meses, nada, como a doutora falou, só leite materno. Com o surgimento dos primeiros dentinhos, a criança ganha amplitude na cavidade oral. E lembrando, então, com 1 aninho de idade, perto de 1 aninho, ele tem que estar com alimento sólido, sim. Ele tem que estar com um alimento grandinho
tem várias técnicas que a nutricionista explica também, que é para eles estimularem a mastigação nessa fase que está nascendo o primeiro molar. Primeiro molarzinho lá do fundo, tem que mastigar alimento sólido. Nessa fase, a criança recebe estímulos dos alimentos para aprender novos movimentos da língua e da arcada dentária. Então, não adianta só papa não vai fazer ele fazer exercício. É muito importante oferecer não só pastosos, né, como também a consistência, que exija mastigar mesmo, até pegar ossinho de carne e ficar pedindo para ele segurar, a doutora quer ir, né? Estimulando os bucais, criando força muscular oral. E a mordida cruzada é um exemplo desse desequilíbrio, não dá tempo de falar agora, mas é o exemplo de desequilíbrio que pode ser genético também. Pode ser porque às vezes o papai lá, a vovó, terceira geração, eles têm queixo com mais potência, pode ser isso também do queixinho, pode ser só funcional, por causa de algum hábito, a maioria das vezes é pelo hábito de chupeta, mamadeira, que aí a maxila fica preguiçosa, ela vai crescendo mais para cima e pode cruzar a mordida. Tem que tratar nessa hora, tem que tratar com dente de leite. Pode passar. Desculpa, a gente quer falar, mas os cuidados do recém-nascido devem envolver toda a família, todo mundo tem que contribuir, todo mundo. Então, lembrar que quando a gente traz acompanhante, é já para vocês saberem que vocês vão ter que ter parcerias mesmo. Porque até para revezar a madrugada não é legal uma pessoa só, é legal combinar, né? Quem vai ser no primeiro dia, no segundo dia, primeiro mês, combinar de revezar as madrugadas, colocar despertador, né? E não ser uma pessoa só que a pessoa vai ficando muito cansada, se é o papai, se é a vovó, né, gente? Muito obrigada, desculpa que a gente teve que correr um pouquinho e a gente vai fazer a fotinha, então depois se vocês quiserem perguntar, a gente conversa depois, pode ser? Desculpa alguma coisa, tá? Que bom que vocês aguentaram. Obrigada pela paciência. Obrigada a todos. Deus abençoe. Carol, você lembrou? Carol, muito obrigada. Carol que me ajudou muito. Deus abençoe, Carol. Então, lembrando que dentista não é só na hora da dor, tá bom?